Olá, como você está? Eu me chamo Gisele Meirelles Lemos e hoje eu tenho um novo convite super especial para você. Gostaria de convidar você para hoje falarmos a respeito de um dos capítulos da patologia geral, que é o capítulo de lesões celulares. Já abordamos em uma videoaula passada a parte das causas das lesões celulares. E nessa videoaula iremos tratar a respeito dos mecanismos das lesões celulares. É um capítulo super interessante e eu quero que você fique comigo até o final. Vamos começar? Olá, galerinha! Sejam todos muito bem-vindos! Para você que está acompanhando essa sequência de videoaulas das quais tratamos do capítulo de lesões celulares, dentro aí da grande área da patologia geral, hoje nós iremos abordar a parte das lesões celulares que trata dos mecanismos das lesões celulares. Iniciamos essa sequência de videoaulas fazendo uma introdução acerca do que é a patologia geral, essa ponte, de ligação entre os componentes curriculares básicos e os específicos dos cursos da área de saúde. Depois abordamos aí conceitos importantíssimos a respeito da patologia geral, etiologia, diagnóstico, prognóstico, etiopatogenia. E depois iniciamos aí a abordagem acerca de estímulos que levam as células a uma modificação do seu comportamento normal. Inicialmente, as células podem se adaptar a alguns estímulos, porém outros estímulos levam as células a sofrerem lesões. Esses estímulos podem levar a modificações que são possíveis de serem recuperados pela célula desde que o estímulo seja removido e outras que levam as células a alterações tão profundas que ela não consegue mais restabelecer sua condição de normalidade. São as lesões irreversíveis. Em uma videoaula passada, abordamos quais são as causas que fazem com que as células entrem em mecanismos lesivos. E na nossa videoaula de hoje, nós vamos abordar de que forma as células vão responder a esses agentes causais, gerando alterações, distúrbio de funcionamento de estruturas celulares, organelas celulares, que fazem com que essas alterações progressivamente levem a modificações morfológicas que impactam a função celular. Então, nós vamos colocar algumas condições que são básicas para o entendimento dos mecanismos de lesão celular e, posteriormente, vamos falar como os vários tipos de mecanismos contribuem para que a célula sofra alteração no seu funcionamento e que essas alterações, elas progressivamente vão levando a célula a um colapso, de forma que não é mais possível que ela se restabeleça, entrando aí em mecanismos de morte celular. E aí vamos concluir essa parte do capítulo abordando os tipos de morte celular. Então vamos começar. Bem, meninos, é preciso que a gente compreenda alguns pressupostos fundamentais para as lesões se processarem. O pressuposto 1 é que a lesão, ela vai depender do tipo de dano que a célula sofre, o tipo de lesão que foi imprimido sobre a célula, qual a duração que esse estímulo negativo ele agiu sobre a célula e qual a gravidade que ele produziu, quais são os tipos de complicações que ele gerou. Então, esses três fatores, qual o tipo de lesão, qual a duração do dano e qual a gravidade do dano, ele é importante para que a gente consiga fazer uma avaliação da condição de lesão. O pressuposto 2 é que a gente precisa levar em consideração que células diferentes respondem de maneira diferente a um estímulo semelhante. Então, nós precisamos levar em consideração que estímulos levam a impactos diferentes nos diferentes tipos celulares. Então, a lesão celular ela vai depender de qual é o tipo celular a qual estamos tratando, então qual o tecido que nós estamos tratando. Então, por exemplo, uma deficiência de oxigênio vai ter impacto diferente no tecido nervoso em relação ao tecido muscular, em relação ao tecido conjuntivo propriamente dito. Então, a lesão ela depende do tipo de tecido afetado, ela depende também do nível de adaptação que esse tecido ele já esteja. Então, se o tecido ele se encontra numa condição de base,
um estímulo específico sobre ele pode ter um impacto adaptativo. Mas se essas células já estão adaptadas dentro de um nível superior de atividades funcionais ou inferior, a depender desse estímulo, células adaptadas elas estarão mais vulneráveis a esses estímulos e poderão sofrer mais facilmente ou lesões mais gravemente. E o terceiro pressuposto é de que as lesões celulares, ela resulta de alterações bioquímicas e funcionais de componentes essenciais das células. Então, quanto mais elementos, quanto mais estruturas das células essenciais forem afetadas, mais gravemente é o nível de lesão celular. Aqui na sequência, nós iremos verificar como cada um desses constituintes essenciais celulares sofrem alterações bioquímicas que culminam com a alteração do seu funcionamento, levando a célula a essas modificações lesivas. Vamos acompanhar. Bem, então vamos iniciar os mecanismos bioquímicos das lesões celulares a partir da diminuição de ATP. A diminuição da ATP ou a redução da síntese estão frequentemente associados a duas causas principais, que são ou as lesões hipóxicas, que são aquelas lesões em que nós temos a ocorrência dos danos derivado de uma redução significativa da concentração de oxigênio nos tecidos, e também as químicas, né? As causas químicas que são chamadas de tóxicas também. Então, substâncias tóxicas podem levar a célula a um comprometimento da sua atividade de produção de ATP. Tá? Então, o ATP ele é necessário para muitos processos que as células realizam. Processos de síntese, de degradação nas células, vários deles são necessários que sejam gastos energia para a sua execução. Então, podemos citar transporte através da membrana, síntese de proteína, quebra de gordura. Então, essas reações, muitas dessas reações, dessas funções intracelulares, elas só ocorrem na presença de ATP, a quebra do ATP e a geração de energia para a sua atividade. Então, quando nós temos uma diminuição de ATP intracelular, é porque nós temos aí condições em que ou você tem uma acelerada taxa de destruição, ou seja, de gasto energético dos ATPs que a célula está ali armazenando, ou você tem uma deficiência na produção de ATP pela célula. Então, quando você tem uma redução da concentração de ATP pela célula, você vai afetar as atividades todas que a célula realiza que dependem de energia. Então, as principais causas que levam a essa diminuição são, como já mencionado, lesões hipóxicas e também as lesões químicas, tá? Bem, então nós vamos ver, inicialmente, relembrar que a síntese de ATP, ela acontece na célula de duas formas. A célula pode produzir ATP a partir da glicólise, que é a produção do ATP, principalmente ali no citoplasma celular, e onde você não tem a participação do oxigênio nessa atividade. E você tem um outro mecanismo também de produção de ATP, que é muito mais eficiente e produz uma quantidade muito maior de ATP, que acontece na membrana interna mitocondrial, que é denominada de fosforilação oxidativa. Então, as células elas lançam mão dessas duas formas para produzir ATP. A glicólise e a fosforilação oxidativa. Entretanto, a fosforilação oxidativa ela é muito mais frequente e ela é a mais vantajosa para a célula no sentido de se produzir uma quantidade maior de ATP ao final do processo. Então, em resumo, no que diz respeito à síntese de ATP, a principal via das células dos mamíferos para a produção de ATP é a fosforilação oxidativa. E nessa fosforilação oxidativa, nós temos a transformação do ADP em ATP e ela acontece na presença do oxigênio. Então, nós vamos ter a redução de oxigênio pelo sistema de transferência de elétrons da mitocôndria. Tá? Então, essa é a principal via e ela é dependente de oxigênio. E a segunda via é a via glicolítica, que vai gerar ATP na ausência de oxigênio e vai também usar a glicólise, derivada de fluidos corporais, da hidrólise do glicogênio. Então,
quando os tecidos têm maior capacidade glicolítica, ou seja, quando os tecidos têm uma capacidade maior de produzir ATP pela via glicolítica, esses tecidos eles acabam tendo uma determinada vantagem, porque se tiver uma redução, né, da quantidade de ATP no organismo, nós vamos observar que essas células elas podem dar um boot, né, uma aumentada na sua capacidade de produzir ATP pela via glicolítica, e isso se processa geralmente quando você tem uma inibição do metabolismo oxidativo secundário a uma lesão, por exemplo. Então, se você tiver uma inibição da produção de ATP na ausência do oxigênio, as células que têm a capacidade de produzir uma quantidade maior de ATP pela via glicolítica, elas acabam tendo uma vantagem em relação, uma pequena vantagem, na verdade, em relação àquelas que não têm essa capacidade um pouco aumentada, tá? Então, nós temos o seguinte: se a redução de ATP cair em proporções que chegam, e não precisa nem ser números elevados não, em uma taxa que varia entre 5 ou 10% dos níveis normais. Então, se a redução de ATP cair a menos que 5 a 10% dos níveis que são considerados normais, isso vai produzir um efeito disseminado em muitos sistemas das células. Então, esses efeitos disseminados, eles são naqueles, obviamente, que funcionam na dependência da utilização da energia que está armazenada aí nas ligações entre o fósforo na molécula de ATP. Então, essas são as consequências que nós observamos quando nós temos uma diminuição de ATP intracelular. As consequências são uma deficiência no funcionamento de todas aquelas atividades intracelulares que estão dependentes do uso da energia do ATP. Então, nós temos um comprometimento da função da bomba de sódio e potássio, que é uma proteína transmembrana que fica localizada na membrana plasmática, que vai aí individualizar a célula do seu meio externo. Então, essa membrana plasmática, ela contém proteínas transmembranas que funcionam por meio de gasto energético. Então, essas proteínas são chamadas de bombas. Bombas são proteínas transmembranas que, para o seu funcionamento, utilizam energia contida nas moléculas de ATP. A bomba de sódio, ela é um exemplo típico de uma proteína que tem essa função de bomba. Então, a bomba de sódio, ela funciona na membrana celular para manter os níveis de íons sódio e potássio em concentração dentro daquilo que se espera para que a célula desempenhe suas atividades com o máximo de eficiência. Então, a célula mantém no seu interior uma concentração baixa de sódio e uma concentração maior de potássio do que o meio extracelular. Dentro desse contexto, nós observamos que quando existe uma redução do funcionamento da bomba de sódio e potássio, vai haver uma tendência de que os meios eles igualem essas concentrações iônicas. Então, o sódio que está mais concentrado no meio externo, ele vai tender a se deslocar para o meio intracelular. E o potássio realiza o percurso inverso. Então, a bomba de sódio ela trabalha contra um gradiente de concentração, com gasto de energia, e ela trabalha para manter os níveis intracelulares de sódio baixos em relação ao meio extracelular. O que vamos observar? Quando nós temos uma redução de ATP, essa bomba começa a não ter energia para funcionar e a tendência do sódio é que ele entre na célula. Então, uma falha nesse sistema de transporte ativo devido a uma redução da concentração de ATP e também um aumento da atividade da enzima ATPase vai causar um acúmulo intracelular de sódio e perda de potássio pela célula. O que vai acontecer? Existe uma tendência das moléculas de água seguirem o íon sódio. Então, como o íon sódio agora ele vai se deslocar e se concentrar no meio intracelular,
esse íon vai puxar água consigo. E quando este evento se processa, a célula começa a ficar edemaciada. Então, o edema intracelular se estabelece em uma célula com a baixa capacidade de ATP interno, com baixo estoque de ATP ou com a baixa capacidade de sintetizar ATP, porque a célula deixa de conseguir manter a sua concentração iônica dos íons sódio e potássio dentro das condições que são fisiológicas para ela. E aí ela começa a acumular mais sódio no seu meio intracelular, fazendo com que essas concentrações se tornem mais parecidas com a do meio extracelular, só que em decorrência disso, as moléculas de água, elas também vão adentrar o meio celular, acompanhando os íons de sódio, produzindo um evento que nós denominamos de edema intracelular. Então, esse edema celular, também chamado de degeneração hidrópica, é um tipo de alteração que se processa com a célula, um dos primeiros eventos que acontece com a célula quando ela perde a capacidade de produzir ATP. E esse fenômeno de edema celular leva a célula a uma dilatação, né, de organelas, por exemplo, como o retículo endoplasmático. Então, nós vamos começar a observar uma alteração do volume celular, sendo que essa alteração do volume agora não é mais uma alteração adaptativa, é uma alteração patológica em decorrência de um desequilíbrio iônico que fez com que moléculas de água entrassem na célula, começassem a se acumular no meio intracelular, produzindo agora várias alterações de funcionamento. Uma delas decorre justamente da dilatação do retículo endoplasmático, né? Então, essa é uma das repercussões que nós vamos observar no meio intracelular, que está relacionado com a diminuição de ATP. Uma outra consequência é o metabolismo de energia da célula, que se altera. Por que isso acontece? Quando o suprimento de oxigênio para a célula ele se reduz, como acontece, por exemplo, na isquemia, que é quando a gente não tem um fluxo de sangue para um determinado tecido, então o que vai acontecer? A fosforilação oxidativa, que é esse evento de produção de ATP na presença de oxigênio, ele vai cessar. Então, com o passar do tempo, a célula não recebe oxigênio, então a fosforilação oxidativa ela não pode se processar, então ela vai cessar. E as células elas vão ficar dependentes de produzir energia exclusivamente pela glicólise. Se a célula ela tem dois mecanismos de produção de ATP, uma pela fosforilação oxidativa e uma pela glicólise, e uma não pode acontecer porque não existe oxigênio para fazer o processo de transporte de elétrons na membrana interna mitocondrial, que é a fosforilação oxidativa, automaticamente a célula vai modificar aí o seu padrão de produção para poder dar uma ênfase na glicólise, porque é a única forma agora que ela tem de produzir energia. Essa mudança para esse metabolismo, que agora é anaeróbio, ele é controlado por metabólitos da via de energia que age nas enzimas glicolíticas. Então, nós vamos observar que esse tipo de modificação vai gerar na célula um aumento da atividade de enzimas como a fosfofrutossinase e a fosforilase. Então, essas duas enzimas, elas vão levar a uma redução, vão redundar em um aumento na taxa da glicólise anaeróbica, e isso vai ser projetado para manter as fontes de energia celular gerando ATP. E esse metabolismo ele vai derivar basicamente do consumo do glicogênio. Então, o que é que a gente vai observar? Em um período curto de tempo, as reservas de glicogênio que a célula tem, elas vão serem escasseadas, porque a única forma que a célula está tendo ali de produzir energia está sendo pela quebra da glicólise, de maneira muito mais acelerada do que o de costume, porque ela não está utilizando a fosforilação oxidativa, e isso vai ativar enzimas que geralmente não estão ativas, levando a um consumo muito rápido dos depósitos de glicogênio. Essa glicólise ela vai resultar em um evento bioquímico que é crítico para a célula, que é o acúmulo no seu interior de ácido lático, que vai ser o produto final, né, da glicólise anaeróbica. Então, esse aumento de ácido lático na célula vai gerar uma modificação do pH celular. Então, a glicólise
anaeróbica, sendo processada de maneira muito acima dos padrões para as células, vai gerar uma liberação aumentada de ácido lático. O ácido lático vai alterar o pH intracelular, esse pH vai se tornar ácido, e essa acidez do meio intracelular vai gerar uma característica de complicadora para o funcionamento de várias outras funções enzimáticas dentro da célula. Então, a célula tem comumente vários sistemas enzimáticos ali operando no seu citoplasma. Esses sistemas enzimáticos, eles têm uma relação direta com o pH do meio intracelular. Então, este pH do meio intracelular, ele é o pH ideal para que essas reações enzimáticas normais elas se processem. Porém, quando nós temos uma alteração desse pH, que vai se estabelecer graças a um aumento da taxa de glicólise anaeróbica, com a liberação do ácido lático, nós vamos ter uma modificação desse pH intracelular e essa modificação do pH vai resultar em uma diminuição da atividade de muitas enzimas celulares. Então, vai haver um efeito superdimensionado quando o pH se alterar, quando o pH se tornar mais ácido, porque várias enzimas serão prejudicadas em seu funcionamento e várias atividades que a célula realiza se tornarão comprometidas porque o pH está alterado. Então, em linhas gerais, tudo se iniciou por uma diminuição de ATP. A diminuição de ATP gerou da célula a necessidade de aumentar suas taxas de glicólise. A glicólise anaeróbica levou a célula a produzir um excesso de ácido lático que tornou meio ácido. E esse meio ácido alterou o pH e isso vai impactar várias atividades outras enzimáticas que a célula realiza. Então, eu tenho um superdimensionamento aí do dano que parte basicamente dessa modificação do metabolismo de energia celular. Uma outra consequência também que vai derivar da diminuição do ATP intracelular é do controle do íon cálcio para a célula. Então, assim como o sódio, ele tem uma bomba que funciona aí retirando o sódio do seu interior, a célula também tem uma bomba que trabalha para controlar a concentração de cálcio. Então, o cálcio é um outro íon que precisa ser mantido em concentrações baixas no meio intracelular. Então, o cálcio é um outro íon que tem a sua concentração alterada para o meio intracelular, aumentada no meio intracelular, em decorrência da diminuição de síntese de ATP. Então, a diminuição de síntese de ATP impacta no funcionamento de todas as bombas, e aí nós estamos aqui especificando duas que se referem a íons. O íon sódio, que está relacionado com a entrada de água para a célula, produzindo edema intracelular, e o cálcio. O cálcio, quando aumentado em quantidade, ele vai produzir a ativação de vários mecanismos deletérios para a célula, como a gente vai ver um pouco para frente, tá? E com essa diminuição prolongada de ATP, ou com o agravamento, nós vamos ter uma ruptura estrutural dos mecanismos de síntese proteica. Então, com o passar do tempo, o acúmulo de água no meio intracelular e a diminuição da concentração de energia, os mecanismos de síntese proteica, eles vão ser afetados, principalmente porque os ribossomos, que estão organizados em polirribossomos, né, que são aquelas sequências de ribossomos ligados ao RNA mensageiro, ou aqueles ribossomos que estão presos ao retículo endoplasmático granular, eles vão serem dissociados da superfície, né? Eles vão se dissociar dessa organização necessária para a leitura do RNA mensageiro e produção de proteínas e vão ficarem livres nas células como monossomos. E aí nós vamos observar uma redução significativa da síntese proteica. Então, este processo ele vai se dar com um dano progressivo. Então, à medida que nós vamos tendo um acúmulo de água no meio intracelular, nós vamos observando que a redução também do ATP também vai afetar a organização dos ribossomos e vai redundar numa implicação direta na síntese proteica. Então, essa síntese proteica diminuída, ela vai
gradualmente levando a célula a um dano irreversível. A um dano irreversível das membranas mitocondriais, das membranas lisossomais, e quando as membranas lisossomais elas se rompem, este conteúdo enzimático inicia um processo digestivo sobre as células, um evento de autodigestão enzimática induzida pela liberação dos constituintes dos lisossomos. Tá? Então, essa é uma outra repercussão de uma ocorrência muito prolongada de diminuição de ATP intracelular. Tá? Então, quando nós temos uma privação de oxigênio para as células, nós também temos problemas relacionados à síntese de proteínas. Então, a síntese de proteína no meio intracelular, elas dependem da produção de energia, e as proteínas, para elas estarem corretamente produzidas, elas precisam ter os seus aminoácidos incorporados na sequência correta, e elas precisam ter uma dobra correta no espaço. Então, quando essa dobra espacial ela se dá de modo incorreto, nós vamos verificar que as enzimas elas não conseguem fazer os encaixes necessários para realizar suas funções. Então, uma diminuição da quantidade de energia intracelular gera dobras incorretas das proteínas, e essas dobras incorretas das proteínas geram um tipo de reação que nós chamamos de resposta da proteína não dobrada. Então, a resposta das proteínas não dobradas, elas acarretam em lesão e podem acarretar em morte celular. Então, veja como a diminuição de energia ela é uma questão vital para a célula. Então, se nós temos uma redução de ATP por um período curto de tempo, nós vamos ter danos que podem ser corrigidos desde que a célula restabeleça a sua capacidade de produzir energia novamente. Mas se for prolongado a capacidade da célula de produzir energia, e se essa diminuição for significativa por um período muito longo de tempo, esses danos eles serão cada vez mais profundos e afetarão cada vez mais sistemas e cada vez mais organelas, o que vai impactar em uma modificação tão crítica na célula que leve a um evento irreversível, uma lesão irreversível. Então, inicialmente, nós abordamos aí causas bioquímicas relacionadas à diminuição do ATP, sendo que o ATP ele é produzido principalmente, em maior escala, pelas mitocôndrias. Mas agora nós vamos falar dos danos que ocorrem na organela mitocôndria em si. Então, quando as mitocôndrias elas são alvo importantes de estímulos como hipóxia, como toxinas, essa lesão ela vai ser frequentemente acompanhada de uma alteração na forma das mitocôndrias. Então, nós vamos ver que as mitocôndrias elas vão ter a sua forma alterada. Então, as mitocôndrias elas geralmente são organelas alongadas, que tem uma membrana externa mitocondrial, que vai delimitar o espaço interno da organela, e vai ter um espaço entre essa membrana externa e uma outra membrana, que é a membrana interna mitocondrial, que é justamente a membrana que se dispõe na forma de cristas. E é ali nessas cristas mitocondriais que estão os citocromos, local aí onde também nós temos a partícula elementar para o processamento da fosforilação oxidativa. Então, essa organização das mitocôndrias, ela se altera quando nós temos as mitocôndrias como alvo, de causas que levam à alteração nessa estrutura. Então, essas mitocôndrias, elas podem ser danificadas pelo aumento de cálcio no citoplasma, elas podem ser danificadas por estresse oxidativo. Então, quando nós temos uma produção muito grande de radicais livres dentro da célula, pode alterar as mitocôndrias. As mitocôndrias também podem ser alteradas por degradação de fosfolipídios da membrana. Então, algumas causas de distúrbios alteram a mitocôndria, geram modificações morfológicas mitocondriais.
Essa lesão mitocondrial, ela geralmente resulta na formação ali na membrana interna mitocondrial, justamente no local onde acontece a fosforilação oxidativa, de um poro. Esse poro, ele é chamado de poro de transição de permeabilidade mitocondrial. Esse poro, ele se estabelece de maneira reversível quando a lesão ela tem uma duração curta. Então, quando o poro se estabelece, ele não é já de cara definitivo. Então, o poro ele pode deixar de existir caso o dano seja por um período de tempo curto. Então, ele é reversível nos estágios iniciais. O que acontece é que esse poro ele não é seletivo, né? Então, não sendo ele seletivo, qualquer estrutura que tenha um diâmetro suficiente para passar através da luz do poro, ele pode passar, o que vai comprometer significativamente os eventos bioquímicos que acontecem justamente aí na membrana interna mitocondrial, que é a fosforilação oxidativa, que é a produção principal de ATP das células. Então, esse poro que se estabelece aí, esse poro não seletivo, ele tende a se tornar permanente se esse estímulo que desencadeou persistir. Então, estímulos prolongados que estavam relacionados com a formação de um poro, quando eles persistem, aí o poro acaba se solidificando e isso vai impedir a célula de conseguir manter a força motriz que é fundamental para que ocorram a passagem de prótons através justamente da matriz mitocondrial para o espaço intermembranas. Então, nós temos um fluxo de prótons que se estabelece ali. Esse fluxo de prótons ele se dá através do transporte de elétrons pelos citocromos ali da membrana interna mitocondrial, e o poro ele vai balançar todo esse esquema. Então, com essa manutenção do potencial de membrana, como ele é muito crítico para que a fosforilação oxidativa aconteça, quando o poro de transição de permeabilidade mitocondrial ele se estabelece, significa dizer que as mitocôndrias não são mais capazes de produzir ATP pela fosforilação oxidativa, o que implica dizer que a célula praticamente decretou uma sentença de morte para ela, porque ela é incapaz de produzir energia suficiente para manter a vida. Então, esse dano mitocondrial, além de produzir esse poro de transição de permeabilidade, também está associado ao extravasamento de componentes internos, que são da mitocôndria, que são aí restritos ao meio interno mitocondrial, e quando nós temos uma lesão, esses componentes eles podem extravasar das mitocôndrias, indo aí se concentrar no citoplasma, local de onde eles não deveriam, chegar a alcançar. E existe um componente que faz parte aí da cadeia da cadeia aí que compõe aí a membrana interna mitocondrial, um citocromo, que é o citocromo C. O citocromo C ele é exclusivo aí da membrana interna mitocondrial, então ele não tem contato com os elementos do citossol. Então, quando a membrana da mitocôndria sofre uma alteração e permite que elementos se extravasem do meio interno mitocondrial para o citossol, nós vamos ter o extravasamento do citocromo C. E o extravasamento do citocromo C ele vai ser crítico para a célula, porque quando ele está no citoplasma, ele é capaz de induzir as células a iniciar vias de morte por apoptose. Então, o citocromo C induz uma reação enzimática que se estabelece no citossol. A gente vai ver um pouco para frente quando nós formos aí estudar a necrose e a apoptose, como o citocromo C ele impacta na ativação de enzimas capazes de iniciar uma degradação interna da célula que culmina com a morte da célula. Então, o extravasamento do citocromo C ele está aí associado a mecanismos de lesões irreversíveis que se processam na célula e que nós vamos aí falar um pouquinho mais para frente. Então, esse evento patológico, ele também parece ter aí um fator essencial para a morte celular. Aqui na sequência, nós vamos falar de um outro mecanismo bioquímico envolvido com lesões celulares, que é
a perda da homeostasia do cálcio, certo? Então, nós temos a seguinte condição. Os íons cálcio, eles precisam ser mantidos em concentrações muito baixas no citoplasma celular, né? O cálcio livre no citoplasma, ele tem que estar em concentrações muito baixas no citoplasma celular. Por quê? Porque o aumento da concentração desses íons acabam se tornando importantes mediadores de lesões celulares. Então, quando o cálcio ele entra na célula, ele basicamente ou vai ser sequestrado pelas mitocôndrias, ficando aí acumulado parte dele nas mitocôndrias, ou então ele vai ser armazenado no retículo endoplasmático. Então, essas são as duas localizações do meio intracelular, onde nós vamos aí acabar tendo um estoque de cálcio maior do que aquela quantidade de cálcio livre no citoplasma, certo? Lembrando que, independente disso, a concentração de cálcio tem que ser menor no meio intracelular do que no meio extracelular, e por isso nós temos bombas que controlam esse fluxo de íons cálcio. Então, quando nós temos lesões, né, que produzem uma perda dessa homeostasia do cálcio, certo? Então, quando nós temos condições que afetam esse fluxo, essa homeostasia, nós temos condições que fazem com que a célula desencadeie mecanismos internos, né, de destruição que são muito críticos para a célula. Então, a maior parte dessas causas, elas são produzidas por isquemia, né? E também são produzidas por lesões tóxicas. Então, tanto condições isquêmicas quanto lesões tóxicas podem levar a célula a perder a sua condição de equilíbrio do cálcio. Então, esse aumento continuado de cálcio intracelular, ele vai resultar num aumento não específico da permeabilidade da membrana. Então, a perda da homeostasia do cálcio gera um aumento da permeabilidade da membrana e ele ativa várias enzimas. O cálcio livre no citoplasma, ele tem um efeito muito disseminado. Ele tanto ativa enzimas chamadas de ATPases, que elas produzem uma destruição muito acelerada dos estoques de ATP da célula, reduzindo os estoques de energia da célula. O cálcio também ativa enzimas chamadas de fosfolipases. Essas fosfolipases são enzimas que atacam os fosfolipídios da membrana plasmática, causando danos à membrana. Também ativam enzimas chamadas de proteases. Essas proteases, elas iniciam degradação de proteínas da membrana, proteínas do citoesqueleto, e o cálcio também é capaz de induzir a ativação de enzimas chamadas de endonucleases. E essas endonucleases, elas são responsáveis pela fragmentação do DNA e da cromatina. Então, esse aumento dos níveis intracelulares de cálcio causa um aumento na permeabilidade mitocondrial também, que vai induzir a liberação de outros componentes que induzem a célula apoptose, como a gente já comentou anteriormente. Então, é crítico a condição de perda de homeostasia do fluxo intracelular do cálcio, e essa perda da homeostasia do cálcio, ela é sempre, né, um evento que vai ativar vários tipos de degradação intracelular, mas não é sempre um evento proximal na lesão celular irreversível. Aqui o nosso próximo ponto é tentarmos compreender como os radicais livres derivados do oxigênio colaboram para os mecanismos bioquímicos das lesões celulares. Então, inicialmente, nós vamos compreender como surgem esses radicais livres dentro da célula. Bem, para as células produzirem energia, para que as células produzam ATP, elas realizam um evento que é a redução do oxigênio molecular em água. Então, a célula ela utiliza o oxigênio, ela produz ATP e ela libera aí água, né, no final da respiração mitocondrial.
Durante esse processo, nós vamos verificar a formação de pequenas quantidades de formas reativas de oxigênio que se tornam parcialmente reduzidas. E elas, obviamente, não são produtos esperados. Na verdade, elas são produtos indesejáveis dessa respiração mitocondrial. Então, quando a célula realiza a respiração mitocondrial, ela, infelizmente, acaba liberando produtos indesejáveis, que são essas formas reativas de oxigênio que não foram completamente reduzidas. Então, algumas dessas formas, elas são radicais livres. E esses radicais livres, eles são capazes de danificar lipídios, danificar proteínas, danificar ácidos nucleicos. Então, nós temos uma condição aí basilar. A célula precisa realizar a respiração celular. Porém, quando ela realiza essa atividade, ela, infelizmente, acaba liberando radicais livres. Então, a forma que a célula encontrou para continuar podendo realizar a respiração celular, que é crítica para produzir ATP, e se proteger de um produto indesejável, que é a geração de radicais livres neste processo, é a célula produzir estruturas que neutralizam os radicais livres produzidos. Então, esses radicais livres eles são chamados de espécies reativas de oxigênio e para que a célula consiga combater a formação deles, neutralizando eles, as células têm sistemas de defesa e esses sistemas de defesa vão prevenir que a célula produza lesões em si mesmas. Então, quando nós temos um desequilíbrio entre os sistemas de geração de energia e os sistemas de eliminação, ou seja, quando a produção de radicais livres é maior do que a capacidade da célula de neutralizar a sua formação, nós temos a ocorrência de um fenômeno chamado de estresse oxidativo. Então, o estresse oxidativo ele se estabelece quando a célula, no desempenhar das suas atividades normais, liberam radicais livres, mas não conseguem, com seus próprios sistemas de defesa, neutralizar esses radicais livres. Então, essas espécies reativas, elas se tornam livres para poder agir sobre esses elementos comentados anteriormente, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos, produzindo alterações em sua estrutura. Então, que a gente vai ver aqui na sequência como esses eventos ocorrem. Então, primeiro vamos começar compreendendo o que são radicais livres, né? Os radicais livres, eles na verdade são espécies químicas que vão possuir aí um único elétron que não tem par correspondente aí na sua órbita externa. Então, a energia criada por esta configuração, ela é bastante instável e ela libera ligações através de reação com moléculas adjacentes. Então, elas podem reagir com moléculas tanto orgânicas quanto inorgânicas, aí citamos proteínas, lipídios, carboidratos, particularmente com moléculas importantes nas membranas e também nos ácidos nucleicos. Então, são moléculas instáveis, né? São elementos químicos instáveis que possuem um único elétron na sua última camada, que não tem um par, e aí eles ficam aí buscando uma estabilidade ao se ligar com estruturas adjacentes. E aí essa ligação pode se dar com elementos inorgânicos ou elementos orgânicos, e aí citamos vários tipos de possibilidades de ligação, né? E o que acontece? Geralmente, o radical livre vai se ligar com uma outra estrutura que tem uma estabilidade química, mas ele está instável. Então, quando ele se liga com essas estruturas, ele vai iniciar uma reação que nós denominamos ser um tipo de reação autocatalítica, porque quando ele se liga com essas moléculas, que eles interagem, eles transformam uma molécula estável em um radical livre, quando ele se liga, porque ele se torna essa molécula instável por manter esse elétron de qualquer forma, não estabelecendo par na órbita mais externa. E aí, a estrutura que ele se liga acaba se comportando também como radical livre e aí acaba propagando essa cadeia de danos, né, que se inicia pela
formação inicial do radical livre. Então, esses radicais livres, quando eles se estabelecem, eles têm como consequências amplas reações, mas nós vamos citar como relevantes para a lesão celular essas três aqui específicas, né? Que é a primeira delas, a peroxidação lipídica da membrana, ou seja, nós vamos observar que na presença de oxigênio, os radicais livres causam uma peroxidação dos lipídios da membrana plasmática e das organelas. Então, isso vai modificar a característica dos lipídios da membrana plasmática. Uma outra consequência é a modificação oxidativa das proteínas. Essa modificação oxidativa das proteínas vai impactar num aumento, né, de fragmentação de proteínas, né, aumentando a quantidade de degradação dessas proteínas, o que é basicamente devastador para as proteínas internas celulares, né? Acaba causando uma grande devastação na célula e também uma condição aí crítica para o material genético são as lesões que se estabelecem no DNA. Então, essas lesões que se estabelecem no DNA, elas estão inclusive, né, relacionadas com eventos de envelhecimento celular, com próprios eventos de transformação maligna da célula, né, por causar mutações no material genético que podem impactar em transformações neoplásicas. Então, essas consequências aí, elas são as mais relevantes para a lesão celular e elas são oriundas da geração de radicais livres, que são esses elementos químicos instáveis que, ao se ligarem com substâncias orgânicas ou inorgânicas adjacentes, transformam essa substância em um radical livre que acaba tendo efeito propagador nessa cadeia de danos. Bem, nós iniciamos abordando a criação de radicais livres a partir da respiração mitocondrial. Entretanto, não se limita a essa única atividade que a célula realiza ao fato de se gerar radicais livres internos na célula. Então, aqui nesse slide nós vamos observar as possibilidades, né, em que as células têm para formar radicais livres e também a forma como as células produzem para poder se proteger dos radicais livres que se formam internamente. Então, os radicais livres podem ser criados dentro das células de várias maneiras. Então, aqui nós temos citado a absorção de energia radiante, né? Por exemplo, radiação para hidrolisar água em radicais livres hidroxila, por exemplo, a luz ultravioleta, raios-x, são formas de energia radiante. As células também podem produzir dentro de si radicais livres a partir do metabolismo enzimático de substâncias exógenas. Então, é possível, por exemplo, que no momento em que a célula está fazendo o metabolismo de substâncias que foram absorvidas, acaba dentro desse processo, né, de depuração de metabolização dessa substância dentro da célula, se gere, né, radicais livres. Reação de oxirredução do metabolismo normal, também a existência de metais que doam ou aceitam elétrons, né? Então, por exemplo, metal como ferro ou cobre, né, que fazem parte do metabolismo e do funcionamento de células, eles podem, né, doar ou aceitar elétrons e, desta forma, eles podem acabar catalisando formações que geram radicais livres intracelulares. E também durante a conversão do óxido nítrico, né? Durante a conversão do óxido nítrico, nós também temos a produção de radicais livres, né? O óxido nítrico é um mediador químico importante, que é gerado aí pelas células que compõem os vasos sanguíneos, né? As células endoteliais, dentre outras células, né? E elas podem serem também atuar como radical livre e pode também ser convertido em ânions altamente reativos. Então, essas são aí algumas possibilidades de produção de radicais livres, né?
aumentando aí a gama de possibilidades das quais nós começamos aí inicialmente falando a respeito da geração de radicais livres a partir da respiração mitocondrial. E aqui na sequência nós vamos ver, né, como as células elas desenvolvem seus múltiplos mecanismos também para remover esses radicais livres, reduzindo assim a possibilidade de desenvolvimento de lesão. Então nós temos antioxidantes que bloqueiam a formação, nós temos antioxidantes que inativam ou os que já se formaram. Então nós temos a célula já se prevenindo, produzindo antioxidantes que bloqueiam a formação dos radicais livres, por exemplo, vitaminas lipossolúveis, vitamina C, né? Esses são antioxidantes aí que já agem bloqueando a formação. Outros que inativam, né? Então, por exemplo, a gente viu que o ferro e o cobre eles catalisam a formação de espécies reativas de oxigênio. Então, eles podem ser minimizados, por exemplo, pela ligação desses íons a proteínas de armazenamento e de transporte. Então, o ferro ele acaba não ficando livre no organismo, mas ele se associa com uma proteína chamada de apoferritina, né, se transformando na ferritina. É uma forma que a célula tem de também impedir que esses íons eles acabem, né, gerando radicais livres, que está sendo dito aí, e enzimas que também são capazes de eliminar radicais livres. Então, nós temos a célula com a capacidade de produzir enzimas que têm essa finalidade que é de eliminar radicais livres. Tem, por exemplo, o glutatião peroxidase, né, que é um tipo de enzima que é responsável por catalisar radicais livres e impedir que essas espécies reativas acabem produzindo lesão celular. Uma outra condição que está aí evidentemente associada às lesões celulares são os defeitos que se apresentam em relação a uma das funções da membrana plasmática, que é a sua característica de permeabilidade. Quando essa permeabilidade está alterada, quando ela está defeituosa, esses defeitos eles impactam em condições que levam as células a condições lesivas. Então, essa perda inicial da permeabilidade seletiva da membrana leva a um dano evidente da própria membrana, sendo uma característica consistente da maioria dos tipos de lesão celular. O dano à membrana ele pode afetar a mitocôndria, pode afetar a membrana plasmática, pode afetar outras membranas celulares, além da que separa o meio interno celular do meio extracelular. Nas células, por exemplo, onde nós temos condições isquêmicas, os defeitos nas membranas podem resultar de uma série de eventos envolvendo a diminuição de ATP e a ativação de fosfolipases, que são as enzimas responsáveis por atacar as membranas plasmáticas. Então, quando nós temos aí condições envolvendo uma alteração na permeabilidade, nós podemos ter uma entrada de cálcio e esse cálcio pode internamente ativar as fosfolipases, como nós já vimos aí quando nós falamos aí na perda, né, da homeostasia do cálcio. Entretanto, a membrana plasmática ela também pode ser danificada diretamente por determinadas toxinas bacterianas ou mesmo proteínas de vírus, componentes do complemento e também uma grande variedade de agentes físicos e químicos que podem comprometer diretamente a integridade da membrana. Então, vários mecanismos bioquímicos, além desses citados, podem contribuir para o dano à membrana. Então, nós vimos como a disfunção mitocondrial ela pode, né, alterar as características da membrana, né, relativas à perda da capacidade da mitocôndria de armazenar o cálcio, extravasamento de componentes das mitocôndrias para o meio, para o citossol, que também são críticos para a capacidade da mitocôndria, da célula de suportar esse extravasamento de componentes mitocondriais, ou mesmo a incapacidade da célula de produzir ATP, que impacta na característica das membranas de fazer com que suas bombas funcionem, né?
Outros defeitos na permeabilidade da membrana podem resultar em perdas de fosfolipídios, né? Uma lesão celular grave, ela está associada com uma redução no conteúdo de fosfolipídios da membrana, que ocorre devido aí à degradação, que pode se dar por ativação de fosfolipases endógenas, pelos níveis de cálcio aumentados no citossol. Então, essas características aí que impactam diretamente na capacidade da membrana de manter o meio intracelular com suas características fisiológicas são indubitavelmente condições que levam as células a mecanismos lesivos. Concluindo aqui esses mecanismos bioquímicos, eu resolvi também dar uma ênfase na questão das anormalidades do citoesqueleto, né? Chamar isso aí de ponto 6, porque o citoesqueleto ele tem a sua importância, já que os filamentos do citoesqueleto eles vão funcionar como âncoras, conectando a membrana plasmática ao interior da célula. Então, a ativação de enzimas que funcionam destruindo o citoesqueleto, as proteases, né, com seus níveis aumentados de cálcio no citossol, elas danificam esses elementos do citoesqueleto. Então, se nós temos associado a isso um edema celular, que é um acúmulo de água no meio intracelular, esse dano ele resulta especialmente em células, por exemplo, susceptíveis, como as células musculares cardíacas, em uma separação da membrana celular do citoesqueleto. Então, imagine, o citoesqueleto ele ancora a membrana. Quando nós temos os componentes do citoesqueleto sendo degradados e ao mesmo tempo um edema celular, nós vamos observar que a célula vai se tornar susceptível a se tornar estirada e a partir daí facilmente sofrer eventos de ruptura. Então essas condições elas são importantes mecanismos também de lesão celular, aquelas que atacam e que colaboram para a descontinuidade ou a destruição, a desorganização dos elementos do citoesqueleto. Bem, pessoal, até aqui nós enfocamos nas causas, que foi o motivo da nossa videoaula passada, e a partir dessa videoaula tratamos dos mecanismos bioquímicos gerais aí que estão relacionados com a lesão celular. A partir daqui, nós vamos abordar os caminhos responsáveis pela sequência de eventos em que a lesão reversível vai gradativamente se tornando irreversível, o que vai levar a célula à morte celular, especialmente a morte que é com a ruptura da continuidade das membranas, com extravasamento do seu constituinte interno, evento esse que nós chamamos de necrose. Bem, como a gente mencionou aí anteriormente, as primeiras alterações associadas às diversas formas de lesão celular, elas vão incluir a redução da geração de ATP, a perda da integridade da membrana celular e também os defeitos na síntese de proteínas. Nós também incluímos aí os danos ao citoesqueleto e as lesões do DNA. Bem, dentro de certos limites, a célula pode sim compensar essas alterações, principalmente se o estímulo nocivo cessar. O que nós vamos observar? A célula retorna ao estado de normalidade. Entretanto, nós temos alguns estímulos que persistem, ou então que são muito excessivos. Aí, nesse caso, esses estímulos são responsáveis por levar a célula a cruzar o limiar da lesão irreversível. Isso está associado a um dano extenso a todas as membranas celulares, a edema dos lisossomos, vacuolização das mitocôndrias, redução da capacidade de gerar ATP. Também nós vamos ter que o cálcio extracelular entra na célula, os estoques intracelulares de cálcio também são liberados, eles vão resultar na ativação de enzimas que podem catabolizar aí as membranas, as proteínas, o ATP, o ácido nucleico, a seguir a perda de proteínas, coenzimas, ácido ribonucleico. Nós podemos ter extravasamento de metabólitos celulares que são vitais, né, para a reconstituição do ATP e diminuindo mais ainda a concentração intracelular de ATP. Então, esses mecanismos moleculares que vão conectar a maior parte das lesões celulares com a morte celular, eles têm se mostrado elusivos por várias razões. Tá? Então, em primeiro lugar,
existem diversas maneiras de se danificar uma célula, e nem todas são invariavelmente fatais. Em segundo lugar, as numerosas macromoléculas, enzimas e organelas que estão dentro da célula são tão interdependentes que é muito difícil que a gente consiga distinguir uma lesão primária dos efeitos secundários e que não são necessariamente relevantes. E em terceiro lugar, o ponto sem volta. Quando que ele ocorre, né? Qual é esse dano efetivamente irreversível que faz com que as células não consigam restabelecer a condição de retornar, mesmo se o estímulo for removido, a uma situação de normalidade. Bem, pessoal, então como vocês viram, provavelmente não vai haver uma resposta tão óbvia, né? Porque não existe um caminho único que leve aí a célula à morte celular. Então é difícil definir o estágio a partir do qual a célula está irreversivelmente destinada à sua destruição. Então, essa pergunta aí, quando a célula realmente morre, né? Essa pergunta ela tem uma resposta objetiva? Basicamente, nós temos dois fenômenos que vão caracterizar a condição de reversibilidade. O primeiro é se notado a incapacidade de a célula conseguir reverter uma disfunção mitocondrial. Por quê? É impossível a célula conseguir sobreviver sem gerar energia. Então, eventos que causem disfunção irreversível nas mitocôndrias impedem definitivamente as células de produzirem energia. E sem produzir energia, as células definitivamente não conseguem restabelecer uma condição de normalidade. Então, mesmo após a resolução do que causou, né, se a célula não conseguir restabelecer uma disfunção mitocondrial, essa condição ela passa a ser permanente. E o segundo aí é o desenvolvimento de alterações muito profundas na função da membrana. Então, a membrana ela tem um papel significativo no sentido de estabelecer um meio interno diferente do meio externo. Alterações profundas na membrana que determinem uma incapacidade da célula de realizar esta função, ela também torna a condição de vida impossível e faz com que a célula evolua para mecanismos cada vez mais de alteração, né? Então, essas duas condições elas são críticas e podemos considerar que quando uma ou outra ou ambas foram atingidas, a célula efetivamente alcançou uma condição de reversibilidade. Bem, galerinha, espero que vocês tenham gostado dessa nossa videoaula, uma videoaula importantíssima, onde abordamos um dos capítulos fundamentais das lesões celulares, que são seus mecanismos. Esses mecanismos, eles vão atuar em vários tipos celulares. Obviamente, nós vimos que essa repercussão, ela varia de célula para célula e, portanto, de tecido para tecido. Mas esses conhecimentos eles são empregados para que a gente consiga compreender patologias específicas e o seu mecanismo de evolução, que a gente consiga compreender os sinais e sintomas e conseguir estabelecer diagnóstico e determinar um prognóstico. Nós nos vemos nas videoaulas seguintes, onde iremos abordar novos capítulos ou continuidades do capítulo da patologia geral e, na sequência, diretamente falaremos a respeito dos mecanismos de morte celular. Vamos falar a respeito dos tipos de morte que acontecem em decorrência de danos em que a célula sofre ou desintegração da sua estrutura, no caso a necrose, ou então outros tipos de evolução através de destruição de material genético, citoesqueleto, porém sem ruptura do material, um tipo de evento progressivamente destrutivo da célula que nós chamamos de apoptose. Então a gente se vê em breve e eu aguardo você, ok? Fui!